Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 20 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. Queridos, estamos no penúltimo dia, né? Temos aprendido tantas coisas esses dias sobre viver na presença de Deus, caminhar com Deus, santificação, dizer não para o pecado, né, a nossa própria vontade, nos entregarmos, nos rendermos ao Senhor totalmente. E isso é um avivamento pessoal, né? Fala-se muito sobre avivamento, sobre conversão em massa, transformações, mas já ensinei aqui para vocês que o avivamento, ele começa com o avivamento de pessoas primeiro, e esse avivamento começa com as pessoas da igreja, há uma transformação. E hoje eu quero falar com vocês sobre os dons do Espírito Santo. É algo que eu costumo falar muito na igreja, mas dessa vez eu estou deixando ele quase por último. Por quê? Porque quando manifestamos a glória de Deus através dos dons, nós chamamos a atenção para Deus, é claro, né? Deus opera sinais, abençoa, Deus faz muitas coisas através dos dons. Como já sabemos, os dons são presentes que Deus nos dá, uma capacitação sobrenatural para realizar uma obra de Deus. Mas, quando alguém tem dom, mas o seu caráter não é tratado, não vive uma vida de santidade, ele chama atenção e depois ele cria escândalo. Por quê? Porque as pessoas olham através dos dons e falam, essa pessoa tem Deus, essa pessoa é uma bênção, né? É normal a pessoa associar o dom à pessoa. Vem de Deus, sim, mas a pessoa acaba ficando um pouco em evidência. Então, é importante que você entenda sobre humildade, negar a si mesmo, como nós já estudamos aqui, e também transformação pessoal. Porque existe muita gente conhecida com dons, mas com problemas de caráter. Porque o dom não é merecimento, o dom é uma dádiva, a palavra dom quer dizer presente. E tem muita gente, infelizmente, que dá mau testemunho porque não se santificou, o seu caráter não foi transformado. É só a manifestação do dom que Deus deu para ele, mas ele precisa ser tocado e transformado. Por isso a nossa ênfase aqui nesse avivamento pessoal tem a ver com transformação. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre ativação de dons, né? Vamos ler um versículo bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler alguns versículos, na verdade, do 4 ao 7, diz assim, ó, Paulo diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, Paulo fala sobre os diversos dons, as diversas manifestações de dom, dizendo que todos eles vêm do Espírito Santo, e ele dá um dom para cada pessoa, conforme ele quer, e diz que é para o bem comum. Quando fala para o bem comum, significa que o nosso dom não é, ele está em nós, mas não é para o nosso benefício. E o objetivo é que outras pessoas sejam abençoadas através do nosso dom. Então é muito importante nós entendermos. A igreja não costuma ter falta de dons. Lógico que tem pessoas que não colocam o seu dom para funcionar, tem pessoas que nem sabem que tem dom, tem pessoas que precisam ter o seu dom ativado, tudo isso é verdade. Mas a questão não é falta de dom, a questão é vida transformada. Então, muitas pessoas visam os dons. Ah, Deus está comigo. Eu tenho um dom, Deus está fazendo a vontade dele na minha vida porque eu tenho um dom, porque eu faço isso, eu faço aquilo, Deus me usa para fazer tal coisa. E às vezes acaba entrando num engano. Quando falamos de um avivamento pessoal, há uma ativação de dons no avivamento pessoal? Sim, porque Deus quer primeiro nos ativar e depois o avivamento ele visa também transformação de ambiente, de sociedade. E os dons são essenciais, ninguém pode realizar nada se não for pelo Espírito Santo. Paulo fala isso, né?
que ninguém pode dizer uma palavra se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas Deus não quer algo momentâneo, algo que gere um espetáculo, mas não gere transformação na vida das pessoas que recebem. Deus quer sim que os dons sejam usados, para isso que Ele nos deu os dons, mas Ele quer também que vidas sejam transformadas de verdade e que as pessoas tenham o seu caráter transformado. Então, os dons ajudam a pessoa, alguns tipos de dom ajudam as pessoas a descobrir Deus, a ter fé em Deus, a acreditar em Deus. Alguns dons têm a ver com o cuidado, com a atenção, com a consolidação, nos levam a ter uma vida diferente. E existem alguns dons, né, que não é esse texto aqui, mas o texto de Efésios 4, que são os dons ministeriais, são dons de liderança que visam a edificação do corpo de Cristo e colocar todos para servir, trabalhar, servir uns aos outros. Tudo isso é bom e maravilhoso. Os dons fazem parte do que nós queremos. Os dons são as ferramentas de Deus para falar com este mundo aqui, para abençoar, para manifestar-se aqui nesse mundo. Mas é muito importante que você viva uma vida que agrada a Deus. Dom não é para ser servido, dom é para servir ao próximo, é para abençoar o outro. Por isso que é importante você ter humildade, negar-se a si mesmo, viver uma vida de santificação. Por quê? Porque o dom se manifesta, sim, na vida dos crentes, mas o seu testemunho tem muita importância. O seu dom chama a atenção. O seu dom serve as pessoas com algo muito bom. Mas as pessoas, para viver uma vida diferente, a gente costuma usar um termo bíblico que é o discipulado. O que é o discipulado? É o acompanhamento pessoal. Mais exemplo do que palavras. E o que acontece? Uma pessoa tem dons e ela pode ser seguida, andar com muita gente ou atrair muita gente para perto dela. E aí, se ela não tiver o caráter transformado, se ela não tiver humildade, se ela não for uma pessoa que negou a si mesma, uma pessoa que tem uma vida, ela atrai e ela gera escândalo. Porque as pessoas convivem com ela e falam, não é nada disso que eu pensava. Por isso que nós temos no Brasil hoje um grande número de pessoas fora da igreja. O nosso último censo aponta 20 milhões de desigrejados no Brasil. E se você perguntar para essas pessoas, a maioria delas fala, não, eu creio em Jesus, Jesus está comigo, eu faço oração em casa, Jesus é bom. Eles não acreditam nas pessoas e nas instituições. Por quê? Porque muitas vezes os dons chamaram a atenção, que são bons, não tenho nada contra um, pelo contrário, devemos usar, trabalhar com os dons, mas não podemos esquecer de ter vidas transformadas. Precisamos do dom e do poder. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem os dons do Espírito. Mas também a permanência das pessoas, o resultado disso a longo prazo tem a ver com a transformação pessoal. E que nós temos orado por um avivamento pessoal, uma transformação pessoal para impactarmos os que estão de fora. Vamos orar pelo que hoje, né? Ore dizendo, Senhor, eu quero servir ao corpo de Cristo, quero servir aos irmãos, quero servir ao próximo. Senhor, ativa o meu dom, desperta o meu dom, né? E ore também pela nossa nação, ore pelas crianças e por lares estruturados aqui no nosso país. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse nosso 20º devocional. Estamos caminhando para o final, Senhor. Mas hoje nós aprendemos sobre os dons espirituais. São nossos, são presentes que o Senhor dá para nós. Ajuda-nos, Senhor, ativa os dons, desperta os dons, que nós tenhamos uma liberação de unção para atuarmos com os dons espirituais e sermos uma grande bênção. Mas ajuda-nos também a viver uma vida, Senhor, que corresponda ao padrão de Cristo. Pai, que os nossos dons manifestem e sirvam as pessoas, mas que a nossa vida seja uma vida transformada verdadeiramente para, meu Deus, termos uma transformação no ambiente, um bom testemunho, para que os frutos que vêm através dos dons
permaneçam por causa da nossa santificação, por causa do bom testemunho que damos, de um discipulado, Senhor, que não é feito só de métodos ou palavras, mas um discipulado em que vidas são exemplo para outras vidas. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, também oramos pelas crianças do nosso país. Livra, Senhor, todo engano, mentira nas escolas, na internet, na TV, nos meios de comunicação, que tentam seduzir, que tentam corromper, que tentam contaminar as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, que não tem poder, mas que o teu Espírito cuide delas e as abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e amanhã nos encontramos, se Deus permitir, para o nosso último devocional. Fiquem com Deus.